todos. Tem pessoas que não estavam mais cedo, né? Só agora veio participar do evento público. Vocês estão aqui representando a gestão municipal, a sociedade civil? Tem gente aqui de associação, Daniel? Associação? De qual localidade? Paraúnas, certo. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos realizar agora, nesse momento, nessa etapa, o que a gente chama de evento público. E aí o evento público ele tem o objetivo de apresentar aos munícipes, né, aos moradores aqui de Granito, que o município está sendo beneficiado com a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. Então, o Granito foi lá, se inscreveu através de uma portaria do Ministério das Cidades, recebeu aí, foi contemplado, né, em receber o apoio técnico e a capacitação da Univas para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. E por isso nós estamos aqui nessa manhã. A gente já vem aí trabalhando com o município lá desde janeiro, né? Já realizamos a nossa primeira reunião técnica, nós já formamos os comitês, estamos aqui hoje finalizando as últimas etapas que vai compor os produtos A e B. E aí eu vou explicar o que é produto A e B e os demais ao longo dessa minha apresentação. Mas meu nome é Bruna, eu sou assistente social, hoje estou como coordenadora de mobilização e participação social do Plan CNA, que é o projeto de extensão vinculado à Universidade Federal do Vale do São Francisco. Eu falo tão rápido, o cérebro pensa mais rápido do que o que sai e às vezes eu embolo. Vive brigando comigo, que diz que não entende nada que eu falo. Eu vou tentar falar um pouquinho mais devagar. E aí, se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês podem me perguntar, tá bem? Então, nós somos o Plan CNA. Rafaela, ela é engenheira agrícola e ambiental da Univas, formada pela Univas e hoje trabalha. Rodrigo faz parte do setor de comunicação, né? Está aí registrando nossos momentos e também conduzindo a gravação. Comunicar a vocês que estamos sendo transmitidos, né? Ao vivo, através da TV Pansanear. E muito em breve vai estar lá disponível esse momento aqui que a gente está hoje, lá no nosso YouTube, para que vocês possam acompanhar também. Bem como de outras localidades que a gente já passou de outros municípios. A gente atua enquanto projeto de extensão com 3 estados, né? Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. E aí, um dos municípios é Granito que a gente está trabalhando. A gente tem aí uma gama de em torno de 90 municípios que a gente vai atuar. 27 desses a gente já submeteu os produtos A e B ao Ministério da Cidade, já foram aprovados, né? E agora a gente está trabalhando com os municípios que a gente chama dos municípios do aditivo, que entraram posteriormente. Então, o objetivo aqui, nessa manhã, é que a gente entenda o que é um plano municipal de saneamento básico, discuta as estratégias de mobilização e participação social e que, a partir disso, a gente se sensibilize e sensibilize a população quanto à importância da participação social em cada etapa de elaboração do plano municipal de saneamento básico. Então, é esse o nosso objetivo maior. A gente precisa garantir que grupos e segmentos, os diferentes segmentos sociais que existem aqui no município, e também a sociedade civil, entenda o porquê que o município está elaborando esse plano, qual a importância e como eles vão participar em cada etapa, certo? Dito isso, a gente precisa compreender o que é um saneamento básico. O Plano Municipal de Saneamento Básico, ele contempla 4 serviços, né? Que é a composição desses 4 eixos aqui, que é saneamento básico. Então, de acordo com a Lei 11.445, 2007, atualizada pela Lei 14.026, 2020, a Lei do Saneamento Básico. Então, se vocês querem entender o que é o do direito de vocês, quais são as metas, os princípios e as diretrizes do saneamento básico, essa lei é a Bíblia necessária para que vocês aprendam sobre isso. Então, saneamento básico é o conjunto dos serviços, infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de resíduos e limpeza urbana e drenagem de manejo de águas pluviais. Então, é a composição desses 4 serviços que a gente considera saneamento básico. Geralmente, as pessoas acham que saneamento é só esgotamento sanitário e abastecimento de água, mas é a composição desses. E esses 4, eles precisam andar juntos. Por isso que o saneamento, o plano, ele contempla os 4 eixos. Porque um interfere no outro, né? A ineficiência de um desses serviços, com certeza, vai impactar no outro. Eu posso ter a melhor rede, o melhor sistema de esgotamento sanitário, mas se eu não tenho uma boa drenagem,
muito provavelmente vai impactar no sistema de esgotamento sanitário. E também, se eu jogo lixo na rua, se eu não faço o tratamento adequado, né? A coleta e a destinação de maneira adequada, com certeza isso vai causar impactos nos nossos mananciais, vai causar impacto na natureza, vai também esse lixo parar na rede, tanto de drenagem como na rede de esgotamento sanitário, tudo isso vai, de alguma maneira, se interligar de maneira negativa. Então, a gente precisa atuar nesses 4 eixos. O que é um PMSB? Né? Como o nome já diz, né? Plano Municipal de Saneamento Básico. Então, a gente fala de plano, a gente está falando de planejamento, né? De estratégias, de como a gente vai trabalhar esses 4 eixos. Então, o Plano Municipal de Saneamento Básico, ele é o principal instrumento da política pública de saneamento básico a ser adotada pelo titular dos serviços, no caso é o município, conforme previsto nas leis que eu citei, a 11.445 e a 14.026, 2020. Então, a gente vai elaborar esse plano, e nada mais é do que esse planejamento, ele é estruturante, porque de imediato ele não vai trazer obras. Talvez vocês pensem, certo, mas quando que a obra chega, né? Quando que a gente vai ver, de fato, os investimentos. Mas para que a gente invista, a gente precisa diagnosticar o que a gente precisa melhorar. Não é isso? Eu sei que aqui no município de vocês, a sede já é contemplada com abastecimento, tem um sistema, né, de esgotamento sanitário, mas o que precisa ampliar? A gente precisa também olhar para o rural. E com certeza que o rural ainda não tem todas as localidades abastecidas com água potável, né? Não tem aí nem muitas vezes o abastecimento via rede, às vezes é por carro-pipa, poço, né? Então, tudo isso a gente precisa analisar. O Plano Municipal de Saneamento Básico, ele vai fazer um estudo, um diagnóstico do que existe de infraestrutura no município com relação a esses 4 eixos e também trazer aí um prognóstico, ou seja, as soluções, né? A gente vai estudar e dizer, ó, o problema é esse, a sugestão de solução é essa. E a partir disso, fazer todo um estudo que a gente chama de diagnóstico técnico participativo. O prognóstico também vai ser com a participação da população, e tudo isso eu vou explicar ao longo dessa manhã. Nós estamos aqui, nessa etapa, que a gente chama de produto A e B. O produto A e B é a composição de todas essas atividades que a gente vem elaborando aqui no município desde janeiro, de maneira remota, até esse momento presencial. E aí também vai lá conter a formação dos 2 comitês, que são os grupos de trabalho que vão, junto conosco da Univasf, conduzir a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. Eu digo que o produto A e B, ele é o alicerce, né? Ele é a base, ele estrutura burocraticamente como que a gente vai conduzir os nossos etapas, né? As nossas etapas. Tanto que lá no produto B, quando vocês tiverem acesso a esses produtos, vocês vão ver que lá com todas as estratégias, lá diz exatamente como que a gente vai fazer cada processo de trabalho na elaboração do plano. Essa primeira oficina, vocês vão ler que lá tinha uma metodologia que eu precisava seguir, desde o bom dia até o encerramento. A mesma coisa vocês vão ver em relação aos eventos setoriais que a gente vai realizar aqui no segundo semestre. Então, vocês vão perceber que também a gente tem toda uma metodologia a ser seguida. Então, o produto A e B, que é essa etapa, Rafa, está aparecendo a ata. Vocês vão ver que todas essas etapas vão estar descritas lá no produto A e B, bem como as metodologias que nós vamos utilizar aqui no município. E aí, quando for no segundo semestre, a gente volta ao município, retorna aqui para a realização dos eventos setoriais. Mais cedo aqui a gente validou que o município foi dividido em 3 partes, e aí não significa que só essas 3 partes vão ser ouvidas ou contempladas, significa que ali será pontos centrais para que a gente realize os eventos setoriais. Então, a gente pega uma gama de comunidades e localidades que tem ao redor ali de, como é o nome, por gentileza, dos 3 setores aqui que eu não decorei. Rancharia, Sede e Lagoa Nova. Então, são pontos estratégicos que a gente vai realizar esses eventos setoriais. A comunidade se desloca para essas localidades e lá a gente vai realizar esses eventos onde a participação das comunidades é essencial e imprescindível, porque é através deles que a gente vai realizar aí o diagnóstico técnico participativo, né? Onde a comunidade vai dizer onde ela está sendo afetada, qual a problemática que eu enfrento
lá em Rancharia. Lá não tem água, não tem abastecimento contínuo, lá tem dificuldade com abastecimento, tem um problema de esgoto que está sendo direcionado para algum manancial lá, alguma barragem, né? Algum rio. Então, tudo isso a gente vai mapear com a contribuição direta da população. E aí, depois, a gente realiza o prognóstico e aí a gente vai caminhando. Sempre, a cada final de uma etapa dessa, os produtos eles são submetidos ao comitê de coordenação, que é do município, e quem vai avaliar, discutir e aprovar esses produtos. Após a aprovação do comitê de coordenação, a gente submete ao Ministério da Cidade, que dá a avaliação final. E aí, quando a gente finaliza, a gente vai para uma outra etapa. Obviamente, isso tem um prazo entre um e outro, né? Porque a gente precisa organizar, sistematizar todas as informações antes de chegar aqui no município para a realização dos eventos, né? Aqui no prognóstico também a gente vai realizar outra etapa de eventos setoriais, cada um desses setores. E depois a gente vem para o produto E, são os programas, projetos e ações. No produto F, são os indicadores, né, que a gente precisa avaliar o que vai ser desenvolvido aqui. E o produto G, finalmente, a gente tem aí um resumo de todos esses produtos, um consolidado, bem como a minuta de lei que vai ser submetida à Câmara dos Vereadores para que o PMSB se torne lei aqui no município. Qual a importância, né? Por que a gente fala tanto desse PMSB? Por que ao invés de a gente não estar fazendo algo, em vez de a gente estar fazendo algo tão burocrático, a gente não está partindo para o que realmente importa, né? Talvez pode ter esse pensamento. Tudo é importante, né? O PMSB, ele garante aí, no seu processo de elaboração, a inclusão e a participação social, visando universalizar o acesso ao serviço de saneamento para toda a população através do envolvimento da comunidade, né? Se vocês forem pegar a lei lá, 11.445 e a 14.026, né, que é a atualização dessa lei, diz que 99% da população tem que ter acesso à água potável até 2033. 90% da população precisa ter acesso ao esgotamento sanitário até 2033. Essa data está batendo na nossa porta. Ela está bem ali, né? E aí a gente está um pouquinho longe ainda de atingir essa meta, né? Então, o PMSB, como instrumento de planejamento, ele já traz aí para o município de Granito mais possibilidades ainda do que outros que ainda não têm esse PMSB, de conseguir o acesso a recursos para investir em saneamento básico, né? No final disso tudo, o município vai ter lá um documento pronto, redondo, de qualidade, né? Com as informações técnicas do município, para que ele possa chegar lá onde o dinheiro está e dizer, ó, eu tenho um plano, eu tenho tudo planejado, eu sei como eu quero investir. Depois do plano, eu já contratei aqui, já fiz um projeto, eu sei o que eu preciso agora do dinheiro para investir. Então, é um passo, é uma escada, né, que a gente sobe um degrau de cada vez. E talvez seja um processo árduo, trabalhoso, que a gente vai ter, né, momentos mais intensos, vai ter momentos, Daniel, que a gente vai estar mais tranquilo na elaboração do plano. Mas vai ter momentos que a gente vai dizer, meu Deus, é muita informação. Né? O produto C, ele é muito grande, mas ele é importante e necessário. Então, tudo que a gente tem como resultado, a política pública ela não nasce da noite para o dia, né? Ela é fruto de muito trabalho, ela é fruto de um trabalho multidisciplinar, é tanto que vocês veem que no comitê de executivo e de coordenação tem representação de diversos segmentos, tem representação de diversos profissionais com conhecimentos que a gente vai juntar aqui, né? A gente não colocou lá no comitê executivo tão somente o pessoal da engenharia, mas também tem lá profissionais do social, tem profissionais da saúde, da Secretaria de Agricultura, de Meio Ambiente. Então, são todas essas forças e esses conhecimentos que a gente vai juntar para chegar no objetivo comum, que é a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. Saúde pública, né? Quando a gente fala em saneamento, ele fala que é saneamento básico, porque é o básico que a gente precisa para sobreviver, para viver, ter qualidade de vida. Mas ele vai muito além do básico. Tudo que está na nossa vida tem relação com o abastecimento de água, aquilo que a gente produz, utiliza, descarta, gera um resíduo que a gente precisa ter uma destinação, porque isso causa um impacto no meio ambiente, né? Então, tudo na nossa vida, todas as atividades básicas e inerentes à nossa existência, de alguma maneira conversa com o saneamento básico. E aí a gente precisa ter essa reflexão crítica
A gente precisa pensar nisso de maneira contínua, né? Para que a gente também traga isso, essa criticidade na elaboração do plano. A gente não faça um plano esvaziado, pensamento crítico, né? Um plano que seja só mais um documento, mas algo que a gente possa aplicar à realidade e que lá no futuro a gente possa ver essa realidade transformada. Talvez eu ou o Daniel aqui, enquanto ponto focal, nem veja efetivamente os frutos. Mas não é porque a gente ainda não consegue visualizar que a gente também não vai fazer nada, né? Mas os filhos dele, os meus filhos, os filhos de vocês, os netos de vocês, vão ver o resultado desse trabalho que a gente está iniciando hoje, desse marco histórico que a gente está iniciando aqui no município de Granito. E aí, como eu já bem coloquei, acesso a recursos federais, né, a partir de 2025. Os municípios só conseguem acesso aos recursos federais se possuírem o Plano Municipal de Saneamento Básico. Sem ele, não consegue. Também fica em conformidade com a lei, né, conforme está previsto aqui, estipulado, e é um planejamento que organiza e define as metas para abastecimento, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais, né, com um horizonte temporal de cerca de 20 anos. Então, quando a gente finalizar lá em 2026, a projeção desse plano é daqui até 20 anos. Deve ser revisado a cada 4 anos, né? Mas ele tem uma projeção aí. Então, se a gente prevê que a população de Granito vai duplicar, triplicar, tudo isso já vai estar previsto no plano, né? E aí, chegamos na parte que a gente pensa, né? Como que a gente vai garantir a participação social em cada etapa de elaboração do plano, né? Desde ali do diagnóstico participativo, do prognóstico, dos programas, projetos e ações, dos indicadores e da validação final desses produtos. Tudo isso, a gente aqui em conjunto, enquanto Planear, enquanto município, precisa traçar estratégias e até se reinventar. Porque hoje, dia 15 de abril, talvez de uma maneira que a gente faça funcione. Mas talvez daqui a 3, 4, 5 meses já tenha acontecido aí alguma modificação, né? Na realidade local aqui, que a gente precisa adaptar e se reinventar. Então, a gente precisa sempre pensar como que a gente vai atrair a população, os segmentos, como eu falei aqui pela manhã, e aí eu vou ser bem repetitiva, mas é porque a gente precisa sair com isso aqui na cabeça, né? A gente precisa disseminar essa informação de que o município está elaborando esse plano e que a gente precisa contar com a contribuição de maneira direta da população em cada etapa. Então, quando a gente for realizar os eventos setoriais, como é que a gente vai, quais são as metodologias que a gente vai utilizar para garantir que a população esteja presente lá? E não só presente, mas também que seja estimulada a contribuir e apresentar as suas necessidades, quais são as suas projeções, né? O que ela pensa que pode vir de melhoria para o município através do plano municipal. Entender que o plano é um instrumento que o município tem a possibilidade de traçar aí metas, né, e fazer todo um planejamento do que diz respeito a abastecimento, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem de água. Então, em cada etapa dessa daqui, cada evento que a gente for realizar, cada oficina terá contribuição direta, através dos comitês, com as representações aí da sociedade civil, da gestão municipal, mas também com a comunidade de maneira direta e efetiva. Então, o papel dessa estratégia de mobilização, quando a gente fala de estratégia, a gente está pensando em como fazer, né? Eu viajei aqui para fazer esse evento, né? E aí tem um setor lá de logística. Então, ele foi lá, pensou quanto que precisava de combustível, qual era o melhor veículo para trazer a gente, porque a gente tinha vários equipamentos para montar toda essa estrutura aqui. O setor de mobilização pensou qual é a estratégia, quais são os argumentos que a gente ia utilizar para conversar com o Daniel e dizer, ó, a gente precisa fazer esse evento nessa data e nesse horário, porque a gente o espaço. Então, tudo isso a gente traça estratégias, metodologias para que isso aconteça. E aí é isso que a gente vai pensar aqui juntos, e como nós vamos estrategicamente garantir a participação da população em cada etapa. Esse é o nosso objetivo dessa oficina. Haverão outras que terão outros objetivos, mas o de hoje é esse, especificamente. Então, as oficinas, as audiências, consultas, né, através de formulários, de questionamentos,
Tudo isso são metodologias que a gente utiliza para que a gente garanta aí as informações necessárias, a participação e a mobilização da sociedade. As estratégias, né? Nós temos aqui todos esses materiais já elaborados, como eu coloquei mais cedo, a gente pode melhorar isso aqui, adaptar para a realidade do município, disponibilizar esse material para que vocês divulguem, né? Nas reuniões, nas audiências que o município venha a realizar, para que vocês sempre apresentem. Eu posso também, Daniel, te passar essa apresentação aqui lá no grupo, para que vocês aproveitem algum momento aqui do município para divulgar também e outras pessoas tenham conhecimento, né, da elaboração do plano. Aqui os benefícios, né, da participação da população, na melhoria na qualidade, né, dos serviços prestados, porque se eu acompanho e fiscalizo todos os processos, né, eu garanto que ele efetivamente está funcionando da maneira que deveria, porque eu tenho ali o controle social através, né, da elaboração do plano. Soluções mais adequadas à realidade local, e o fomento à mobilização social e à conscientização da população. Como eu falei, como eu falei um pouco mais cedo, nem sempre a gente tem a consciência, né, da importância das políticas públicas ou de como a gente deve utilizar os serviços, né? Às vezes a gente não tem o senso de pertencimento, o que nos pertence, o que é o nosso direito enquanto cidadão. Então, quando a gente fomenta, quando a gente possibilita que a população conheça e saiba como, desde lá da base, uma política pública ela é montada e estruturada, possivelmente essa população ela vai ter uma consciência muito mais ampliada do que os seus direitos, do quanto é difícil, do quanto não é fácil, do quanto é custoso ter isso, né? Então, a consciência ela já vai começando a ser ali, né, promovida. Sim. Só pegar o microfone aqui para o senhor. Nós estamos sendo gravados? Assim, na política, o pessoal fala assim que na política não é muito importante, não é nem que não seja importante, não é interessante para os políticos esse tipo de obra, porque não fica para o pessoal ver, né? Claro que o pessoal gosta de ver quando é construída escola, uma ponte, que fica ali visível para a população, né? Mas aqui a gente vê que a importância, mesmo que não vai ficar uma coisa assim visível para a gente estar passando evento, porque vai estar as encanações de água, tá, baixo solo, o esgoto também, né? Mas a importância que tem, como tu falou antes, né, no slide que tu está mostrando, da questão da saúde pública e aí por diante, né? A gente vê a importância que é esse projeto, né, de saneamento básico. Exatamente. Nós, enquanto sociedade, muitas vezes nós somos imediatistas, né? A gente quer dormir e acordar com a solução pronta na nossa mesa. E tudo requer tempo. E não necessariamente aquilo que a gente não está visualizando ali não significa que não está sendo feito algo, né? Hoje o município tomou uma importante decisão de elaborar o seu plano, de fazer aí o seu planejamento. Então, tudo isso, ao longo do tempo, ele vai trazer resultados e benefícios para a população de Granito, né? Mas não é algo que a gente vai visualizar de imediato. Mas a gente não pode desistir e nem achar que não tem nenhum tipo de importância, porque é de suma importância, né? Como a própria frase aqui que a gente colocou nessa partilha diz, a participação da população na construção de políticas públicas é tanto um direito quanto um dever, né? A gente não está chamando a população porque a gente quer ou acha bonito ou para promover o município, mas é porque é uma necessidade, é um direito, é um dever da população, junto conosco, construir e elaborar esse plano. A gente utiliza aqui de estratégias de apresentação audiovisual, a gente faz reuniões, né? Está sempre buscando as informações necessárias, fazendo as parcerias necessárias. É tanto que o comitê ele prevê também a participação não só da gestão municipal, mas também dos entes federativos, né? Pessoal, aqui o comitê ficou bastante interessante, tem aí os prestadores de serviço, tem escolas de nível estadual, tudo isso para que a gente tenha uma discussão ampla, né, no que diz respeito a esses 4 eixos, e que a gente possa fazer um plano, de fato, que contemple aí a realidade local. Aqui é a nossa TV Plan Sanear, local onde nós estamos sendo transmitidos, né? Se vocês colocarem no YouTube aí TV Plan Sanear, vocês vão
poder nos seguir, acompanhar todas as nossas apresentações através desse recurso, né, tecnológico. Aqui é o nosso Plano Sanear Conectado, é um podcast que a gente realiza episódio, tem entrevista com figuras importantes aí do saneamento básico, bem como com os municípios. Espero que muito em breve a gente possa gravar um episódio aqui no município de Granito, né? Então, aqui é um episódio que a gente gravou essa foto lá no município de Canudos, que é o nosso município modelo, né? Canudos, na Bahia. Então, se vocês acessarem também através do YouTube Plano Sanear Conectado, lá vocês vão ver os episódios que estão disponíveis. Nosso Instagram, como eu falei logo mais, já está lá em tempo real nossas fotos, né? O Rodrigo está aí fazendo o nosso registro. E além dos registros dos nossos encontros, a gente está sempre disponibilizando informações novas, né? Divulgando as ações, os programas aí do governo, do Ministério da Cidade, né? Então, sempre que vocês puderem nos acompanhar, a gente está sempre disponibilizando através do nosso Instagram. É só nos seguir, colocar lá plansanear.univas. E se os registros aí que a prefeitura fizer hoje, por favor, nos marquem, né, para a gente repostar. Porque quem é visto é lembrado, não é isso? Aqui está só a tela do aplicativo, para que vocês conheçam. Tem nosso mascote aqui, Zé Planinho. É uma representação, né, do projeto Plan Sanear, nossa identidade visual. Então, sempre que vocês virem esse mascote, lembre que o Plan Sanear está aqui no município, que está atuando junto com vocês, né? O site também, se vocês acessarem o nosso site, vocês vão poder acompanhar, né, todo o processo de elaboração muito em breve. Cada município vai ter lá uma linha do tempo. Então, aí vocês vão pensar, meu Deus, será que já parou? Quando a gente dá uma pausa entre um produto e outro, né? Pode ser que alguém pense, será que terminou? Como é que está o andamento lá do projeto? Entra lá no site do Plano Sanear, vai ter uma linha do tempo e vocês vão saber exatamente em que momento a gente está na elaboração aqui do município, do plano do município de Granito. Outras estratégias que a gente pensa são as estratégias, né? Esse é um jogo que a gente chama de jogo de diagnóstico-prognóstico, que é para a gente justamente discutir com a comunidade quais são as dificuldades, as problemáticas que eles enfrentam referente aos 4 eixos que eu citei, e também para que proponham soluções desses mesmos 4 eixos, né? Então, eu entendo que na minha comunidade tem falta de água, mas eu entendo que se comprasse uma bomba com a capacidade melhor, a água chegava para todo mundo, lá para a ponta da rede, né? Onde talvez não esteja sendo bem abastecida. Então, a população ela vai ser instigada através dessa maneira lúdica e didática de contribuir com as informações necessárias para que a gente elabore esse produto, sim, né? Aqui é a corrida das boas práticas, o quiz dos 4 eixos também muito em breve vai estar disponível no nosso site para que vocês acessem, pode disponibilizar, né, nas escolas, nas ações, nas campanhas aqui do município, para que aprendam jogando. Aqui é o nosso cronograma, tem uma versão impressa ali com o Daniel, onde mostra cada mês o que a gente vai realizar em cada etapa, para que no final a gente consiga, em dezembro de 2026, realizar aqui a nossa audiência pública, que vai sensibilizar a população a apresentar o documento, né, consolidado, aquele que eu chamei de produto G, que vai conter ali a minuta de lei, para que seja apreciada e aprovada na Câmara Municipal. E aí, pessoal, nós estamos encaminhando, né, para as etapas finais aqui desse encontro nessa manhã. E eu queria ouvir de vocês, enquanto a gente vai preenchendo aqui esse painel cidadão, onde vocês vão contribuir de maneira direta. Pessoal que fez pela manhã mais cedo, pode fazer novamente, porque esse aqui é do evento público. E aí vocês vão nos dizer quais são as melhores estratégias de comunicação, quais são as melhores estratégias que a gente pode utilizar aqui para a mobilização da população. E aí, se vocês também quiserem comentar, eu abro a fala para todos vocês, para que vocês falem como é a realidade aqui do município, como é a participação do município nas audiências, nos projetos, né, que vem sendo desenvolvido aqui. Para que a gente tenha essa noção, entenda como é que o município funciona, para que a gente se melhor adeque, né, à realidade local. Então, vocês podem ler o QR Code. Quem tiver dificuldade com a leitura do QR Code, me comunica que a gente passa o tablet aqui para auxiliar vocês, tá bem? E aí já serve como lista de presença do nosso evento.
Alguém precisa do tablet? Todo mundo conseguiu ler? O senhor não conseguiu, não? Deixa eu passar aqui o tablet para o senhor. Vai colocar o nome completo, o telefone, já gera a lista de presença e o senhor vai me dizer as melhores estratégias aqui para o município. E o que são essas estratégias, né? Aí tem várias opções: WhatsApp, carro de som, rádio, panfleto, outdoor, né? Tudo isso vocês vão nos informar o que melhor funciona aqui no município, se existem, né, grupos de WhatsApp que a gente pode divulgar as informações e qual é o objetivo dessa dinâmica? É que a gente entenda como é que a gente vai mobilizar e quais são os recursos que a gente vai utilizar para realizar essa mobilização aqui no município de vocês. Conseguindo responder? Aqui tem um blogueiro famoso, mas cedo aí disseram que tinha um blogueiro famoso, que ajuda na. Pois é. Não, mas aí vocês informam, né, o blog dele, para que a gente, quando for divulgar os eventos, a gente já entra em contato com ele, já pede para que ele nos auxilie na divulgação das informações, né? A gente tem que aprender a divulgar o que é bom. Geralmente a gente propaga muito informação que às vezes nem é benéfica na nossa vida, né? E no instante se dissemina, é rapidinho para ser espalhada. Então a gente precisa aprender a espalhar aquelas informações que vai trazer crescimento para a gente, né? Que são pertinentes. O número da rádio, quem souber, por favor, nos informe. Tem um podcast aqui no município? Muito bacana. Pronto, já coloque aí também. A gente pode. Pronto, perfeito. Já faz um episódio aí, Daniel, falando do Plano Municipal de Saneamento Básico. Já é uma forma de divulgação. Exatamente. Aí já aproveita, né, para fazer desse momento um espaço de fala para falar sobre o plano, né? Quanto mais cedo eles aprenderem, e a essa gurizada tem muito a ensinar, né? E eles acabam chegando em casa, vão repassando para os pais, e aí a informação tende a ser espalhada, né? Para que a gente já tome essa consciência. Conseguiu? Tu me presta o celular, Rafael?
mundo conseguiu responder? Certinho, né? Só muito obrigada pelas contribuições. Vai ser muito importante, né, para a escrita dos produtos e para que a gente possa entender como é que o município funciona e assim melhor a gente se adequar à realidade local. Tá bem? Você pode passar, Rafa, por gentileza. Então, esse aqui é um QR Code da nossa pesquisa de satisfação. Mais cedo a gente realizou uma, mas era referente à oficina, e aqui agora é referente ao evento público. Aí vocês leem o QR Code e respondem a nossa pesquisa de satisfação. Vocês vão nos avaliar, é anônimo, a gente não vai saber quem respondeu, não precisa se identificar. É apenas para que a gente entenda como é que está. Você quer que eu amplie? Para saber, né? Tu amplia, Rafa, por favor. Para a gente saber como é que a gente está trabalhando, se a gente precisa melhorar, quais são os aspectos que a gente precisa melhorar. O diretor da rádio, muito bem-vindo. Pronto, você vai nos auxiliar muito aí na divulgação, né, do plano, e vamos contar muito com a sua parceria. E aí, pessoal, enquanto vocês respondem à pesquisa de satisfação, eu queria saber o que vocês entenderam aqui nessa manhã, se vocês entendem qual o objetivo desse plano, né? Quais são as metas que a gente precisa, como que a gente vai mobilizar aí a participação social. O nosso amigo já, seu Antônio, já colocou, a fala dele foi muito pertinente, mas eu queria ouvir vocês também, né? Queria abrir a fala a Daniel, para que você falasse um pouco também. E agradecer a presença, a disponibilidade de todos. A gente sabe, né, dos desafios, cada um aqui tem seus compromissos, né? Mas muito obrigada pela participação, a atenção. Foi uma manhã muito proveitosa. Espero muito em breve retornar aqui no município para que a gente tenha outros momentos exitosos também, né? De qualidade aqui para que a gente faça um excelente trabalho. Daniel. Bruna, a gente queria agradecer também a presença, né, de vocês aqui no nosso município. A gente sabe da importância que é planejar, né? É como você falou, a gente às vezes quer uma coisa imediata, né? E às vezes a gente não percebe que a gente tem que planejar para conseguir algumas ações futuras, né? O município de Granito ele tem essa qualidade de sempre pensar no futuro, não é de hoje. A gente vem há algum tempo já trabalhando e a gente sabe da importância. É também pedir desculpa também pela questão da mobilização, a gente não conseguiu devido a teve um falecimento aqui no município, de uma pessoa querida, e acabou uma cidade pequena, acaba se comovendo né, a gente não conseguiu o que a gente esperava. Mas é um primeiro momento, a gente sabe como funciona. A gente convidou todos os secretários, vereadores, Gabriel está aqui presente, mas eles têm essa agenda e esse fato que ocorreu no município atrapalhou um pouco, mas a gente está aqui à disposição para contribuir nesse plano, né, nessa parceria com a Univasf, e a gente espera que futuramente a gente tenha é, frutos dessa parceria, e aí eu sei que a gente está empenhado, a gente tem uma equipe muito boa, né, a executiva aqui é um pessoal muito preparado e a gente sabe que isso será muito importante para a gente conseguir, etapa por etapa, conseguir atender, né, a demanda que vai surgir, como também todo o planejamento durante esse ano até final de 2026. Obrigada, Daniel. E a gente fica muito feliz em ouvir e saber que a gente vai poder contar com o município aí, né? Todo esse processo, porque esse vai ser o diferencial do Plano Municipal de Saneamento Básico. É quando o município tem esse compromisso, a responsabilidade, né, com as informações que vão ser prestadas, com os prazos que a gente precisa cumprir. Então, eu tenho certeza que a gente está firmando aqui hoje uma parceria que vai ser muito exitosa e a gente vai ter bons resultados lá na frente, tá bem? Todos responderam, né, nossa pesquisa. Eu queria fazer agora nossa foto final, né, do evento público aqui, com a participação de todos, para que vocês vejam lá o rostinho de vocês no produto final que a gente vai entregar aqui no município.